Agora vamos estudar a parte do exame neurológico que diz respeito à força muscular. Nós já até falamos sobre força muscular de algumas formas, mas agora vamos revelar especificamente o que significa. Está relacionada com a carga do músculo para vencer um obstáculo, para vencer uma resistência, para que o músculo se movimente, mesmo que não tenha uma pressão externa manual, que não tenha um halteres, tem pelo menos a gravidade. Então, a partir disso, existe uma análise quantitativa dessa força muscular segundo o Oxford. Essa tabela de Oxford vai de 0 a 5, sendo que quanto menor a numeração, mais fraco é essa musculatura. Para o 0, a gente atribui a ausência de contração muscular. Para 1, uma contração muscular sem que haja um deslocamento, isometria. 2, uma contração muscular sem a gravidade. 3, um movimento já ativo contra apenas a gravidade. 4, um movimento também ativo contra uma resistência moderada, pode ser manual ou mecânica. E 5, uma força muscular normal. Quais são as alterações dessa força muscular? Se o paciente estiver com a força alterada, nós temos vários exemplos: monoplegia, monoparesia, hemiplegia, hemiparesia, paraplegia, paraparesia, tetraplegia e tetraparesia são alguns dos exemplos. Só lembrando, mono, hemi de um lado, para, tipo superiores ou inferiores, e tetra pega os 4. Plegia, ausência total. Paresia, diminuição de força. Agora ficou fácil, hein? Vamos lá. Monoplegia, déficit motor total de um membro. Monoparesia, déficit motor parcial de um membro, como a gente tinha falado pelo nomezinho de cada um deles. Hemiplegia, déficit motor total de um hemicorpo. Hemiparesia, déficit motor parcial de um hemicorpo. Paraplegia, déficit motor total de membros homólogos, ou superiores ou inferiores. Paraparesia, déficit motor parcial de membros homólogos, ou superiores ou inferiores. Tetraplegia, déficit motor total dos 4 membros, superiores e inferiores. Nesse caso, normalmente lesão de medula cervical, lesão alta, TRM alto. E tetraparesia, déficit motor parcial dos 4 membros. Nesse caso, seria uma lesão parcial. Quais são as características mais importantes dessa alteração de força muscular? Nós temos a síndrome piramidal contralateral e a síndrome piramidal ipsilateral ou homolateral, ou do mesmo lado da lesão. No caso da contralateral, a lesão é na cápsula interna e no feixe piramidal, acima da decussação das pirâmides. Nós conversamos isso com vocês quando falamos lá em vias eferentes. Neste caso, há uma fraqueza muscular ou paralisia muscular do lado contrário, oposto à lesão, e hemiparesia ou hemiplegia contralateral. E se for do mesmo lado da lesão, ipsilateral? Neste caso, a lesão do feixe piramidal na medula espinhal abaixo da decussação das pirâmides, especificamente no funículo lateral medial. Veja aqui acima, aqui abaixo. Ele apresenta aqui, como é uma lesão alta, alterações maiores. Aqui uma lesão mais baixa, apenas monoparesia ou hemiparesia, no caso do mesmo lado da lesão, porque já decussou, já dobrou. Quais os tipos de déficit motor relacionado a essa força muscular? Se for em primeiro neurônio motor, observa-se um déficit total em extensão, abdução e supinação dos membros superiores e flexão e adução de membros inferiores. Se for do segundo neurônio motor, esse déficit limita-se aos músculos cuja inervação segmentar foi comprometida, aí já é algo mais restrito. E se for uma lesão muscular, o déficit se limita ao músculo lesionado. Então, aqui é mais grave, aqui menos grave, aqui é apenas muscular. Existem também características importantes relacionadas às manobras deficitárias relacionadas ainda à força muscular. Algumas manobras que são importantes para diagnóstico, por exemplo, a manobra de Migazzini em membros superiores. Como realizar essa manobra? O paciente deve estar sentado ou em pé, mantém os membros superiores na posição de juramento com os dedos afastados uns dos outros. Como você faz? Depois de alguns segundos a 1 minuto, segundo o grau do déficit motor,
o membro parético apresenta oscilações e tende a baixar-se lenta e progressivamente. Não aguenta ficar na posição que foi colocado. E essa mesma manobra, só que para membros inferiores. O paciente pode ficar em decúbito dorsal, flete as pernas em ângulo reto sobre as coxas e estas sobre as bacias. Deixa o paciente lá nessa posição. Em caso de déficit, ou seja, se tiver alguma alteração, essa posição não se mantém por muito tempo, surgindo oscilações ou queda progressiva da perna. No caso aí seria o déficit de força do quadríceps, da coxa, déficit do músculo psoas ou de ambos, que seria déficit muscular para quadríceps e para psoas. A manobra de Barré consiste em deixar o paciente em decúbito ventral, com as pernas fletidas, formando um ângulo reto com as coxas. Deixa lá o paciente um pouquinho e, em caso de déficit, surgem oscilações ou queda imediata ou progressiva de uma ou de ambas as pernas, evidenciando déficit de força muscular nos músculos flexores da perna sobre a coxa. Bem, se vê que todas essas nós estamos falando em déficit de força muscular. E outra manobra interessante é a manobra em adução. Neste caso, o paciente deve estar em decúbito dorsal, com as pernas fletidas sobre as coxas, mantendo-se o apoio plantar bilateral sobre o leito de tal sorte que os membros inferiores formem com o tronco um ângulo reto. Deixa lá o paciente nessa posição um instantinho. Em caso de déficit de força muscular, surgem oscilações ou queda lateral imediata ou progressiva de uma ou de ambas as pernas, evidenciando o déficit dos músculos adutores da coxa. Então, todas essas manobras são formas de se evidenciar a fraqueza de alguma musculatura específica e aí correlacionar ao diagnóstico específico. Vamos falar sobre outra parte do exame físico-neurológico, no caso, a marcha. É muito importante sobre a marcha você observar desde o momento em que o paciente entra no seu consultório, no hospital, onde quer que você vá avaliá-lo. Se ele vem andando, ele deambula só, ele vem com a base alargada, ele vem com a marcha cruzada, ele vem com algum facilitador, em cadeira de rodas, sustenta na mão de algum acompanhante, isso tudo é importante ser observado. Mas digamos que ele vem deambulando. Existem parâmetros normais dessa marcha desse paciente deambulando que devem ser observados, dentre as quais podemos destacar a largura da base dessa marcha. A largura normal é entre 5 e 10 centímetros, mas se essa base estiver alargada, está relacionada a patologias cerebelares ou sensoriais, porque quanto maior a base de sustentação, ou seja, mais alargada essa base, maior o equilíbrio, e o equilíbrio está relacionado a cerebelo, indiretamente é a parte sensorial. Mas se essa base for reduzida ou cruzada, aí relaciona-se ao aumento da velocidade. Para ele andar mais rápido, ele reduz essa base para como se ele fosse atingir um alvo. Outro parâmetro que deve ser observado é o apoio dos pés no solo. E aí a gente pode observar o ângulo de fique. O ângulo de fique corresponde ao desvio lateral dos podáctilos, ou seja, dos dedinhos do pé, lateralmente entre 5 e 18 centímetros. Você pode medir aqui com um goniômetro, se for o caso. O comprimento do passo é o espaço compreendido entre o contato inicial do pé no solo e o contato contralateral do pé no solo, ou seja, põe um pé de um lado e o pé contralateral do outro. Isso é o passo. É um pé e o outro pé. O comprimento normal é de 35 a 41 centímetros, mas existe uma variação conforme a idade, o gênero, a altura, se esse paciente está com dor, se tem alguma patologia associada. Isso tudo vai ser observado por você através de uma análise. Passo vai de um pé ao outro. E a passada? A passada está relacionado ao espaço compreendido entre o contato inicial de um pé no solo e o novo contato inicial deste mesmo pé. Então, passo é um pé e o contralateral. A passada é o movimento deste pé e a volta deste mesmo pé à posição inicial. Não confundir. 2 passos corresponde a uma passada. Então, vamos lá. No caso da passada, tem que se levar em conta o ciclo da marcha normal, por exemplo. Neste caso, vai de 70 a 82 centímetros, mas pode variar também conforme a idade, o gênero, a altura, fadiga muscular, se o paciente sente dor, tem alguma patologia pregressa. A cadência dessa passada corresponde ao número de passos na unidade de tempo.
No normal, é entre 90 a 120 passos por minuto, mas no caso da mulher, aumenta em torno de 6 a 9 passos por minuto. A velocidade desta passada é o espaço percorrido na unidade de tempo. O normal é em torno de 82 metros por minuto. E o ciclo da marcha, a subdivisão dele, começa quando o calcanhar do membro de referência toca, contacta a superfície de sustentação, contacta o solo. E termina quando o calcanhar do mesmo membro contacta novamente o solo. Seria mais ou menos a passada. Quais são as estruturas envolvidas nesse ciclo de marcha? Para que haja esse ciclo da marcha, para que o paciente deambule normalmente, estão envolvidos o córtex motor, o cerebelo, o funículo posterior, o lobo occipital e os núcleos da base. Você vê como marcha é complicado, é um movimento, um ato bastante complexo. No córtex motor está envolvida a área 4 de Brodmann, ou seja, a via córtico-espinhal, como nós já estudamos lá nas vias aferentes e eferentes. No caso do cerebelo, é a via córtico, ponte, cerebelo, retículo espinhal. No caso do funículo posterior, é a via vestíbulo espinhal. O lobo occipital entra com o córtex visual primário de Brodmann e os núcleos da base entram com as vias extrapiramidais. Já o passo corresponde à distância entre dois toques no solo, um de cada pé. A passada corresponde à distância entre os toques no solo do mesmo pé. Lembrando, 2 passos, uma passada. Quais são as fases desse ciclo da marcha? Tem a fase de apoio, que é a maior parte, corresponde a 60%, e a fase de balanço ou balanceio corresponde a 40%. A fase de apoio inicia-se assim: imagine que o paciente está deambulando, está caminhando. Ele faz o contato inicial do pé no solo. Quando ele toca, tem uma resposta à carga. Depois ele oscila no apoio médio. Nesse mesmo pé tem o contato terminal. E aí ele vai tirando esse pé para vir o outro. Chama-se a fase de pré-balanço. Em seguida, na fase de balanço, tinha aquela fase que ele ia tirando o pé para tocar o outro. Quando ele toca o outro, balanço inicial. Toca mais um pouquinho o balanço médio e aí vai tirando o segundo pé, o balanço terminal. Então, essas são as fases, daqui vai reiniciar o ciclo, essas são as fases da marcha. Mas se houver uma alteração, se houver uma disfunção disso tudo aqui, nós temos a marchas patológicas que nós vamos estudar. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.